Olá, meu nome é Maria José Santos, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Maranhão e hoje eu estou aqui para discutirmos sobre um artigo muito importante, um artigo que tem grande relevância para a área de letras, que é o artigo A Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa, o ensino-aprendizagem da língua materna no espaço da sala de aula, da autora Hélia Leão de Souza, publicado em abril de 2012 pela revista Eventos Pedagógicos. Bom, esse artigo é de suma importância não só para a área de letras, para a área de língua portuguesa, mas também para as outras áreas de conhecimento. Entenderemos o porquê dessa importância no decorrer da apresentação desse trabalho, no decorrer da apresentação desse vídeo. O principal objetivo desse artigo é justamente refletirmos sobre as metodologias utilizadas por professores de língua portuguesa em sala de aula e, ao mesmo tempo, debatermos os paradigmas, do ensino-aprendizagem aplicado em sala de aula. O pressuposto teórico desse artigo é a linguística aplicada, que nada mais é do que um campo transdisciplinar, indisciplinar e intercultural, que identifica, que investiga e busca soluções para os problemas relacionados à linguagem da vida real. Nessa perspectiva, essa linguística aplicada, ela contribui de forma significativa com a prática pedagógica do professor de língua portuguesa e com o ensino de língua materna. O que se percebe no decorrer da leitura desse artigo é que é colocado em discussão a questão da dificuldade da leitura e da escrita, pois sabemos que esses dois fatores, quando bem trabalhados pelo professor em sala de aula, eles são fatores primordiais, essenciais para uma aprendizagem significativa, principalmente no que diz respeito o ensino, da língua materna, que aqui é o nosso foco. Então, dessa forma, é destacado pela autora alguns recursos didáticos importantes para que o aluno vivencie aquilo que ele está aprendendo, saindo assim de métodos tradicionais, de métodos ultrapassados, ou digamos assim, arcaicos. É preciso que seja repensado a forma com que a leitura e a escrita vem sendo trabalhada em sala de aula, pois infelizmente o que se percebe é que a maioria dos alunos das escolas brasileiras, principalmente, os de escolas públicas, tem uma certa dificuldade, digamos assim, uma grande dificuldade de interpretação de texto. Tem dificuldade de entender o que o texto diz. Então, se esse aluno ele tem dificuldade de entender o texto no componente curricular língua portuguesa, ele também vai ter dificuldade de entender textos de outras áreas de conhecimento, de outros componentes curriculares, como, por exemplo, história, geografia, ciências. Ele vai ter dificuldade de compreender e de interpretar um problema matemático, componente curricular matemática. Então, é notório essa dificuldade quando esses alunos, percebemos essa dificuldade quando esses alunos eles são avaliados, quando eles fazem uma avaliação. E também quando nós olhamos e analisamos as avaliações nacionais. Então, meus caros colegas, como já foi dito anteriormente, o pressuposto teórico deste trabalho, deste artigo, é a linguística aplicada. E como esse artigo é dividido em tópicos, no primeiro tópico, nós discutimos, a autora faz um breve, apanhado histórico sobre o surgimento da linguística aplicada.
assim também como conceito, significado e o objetivo desse campo de conhecimento. No segundo tópico, discute sobre a contribuição, sobre a importância da contribuição da linguística aplicada em sala de aula. Nesse tópico também são discutidos grandes problemas enfrentados constantemente no processo educacional, no que diz respeito ao professor, aluno, leitura, escrita, interpretação de texto, entre outros. E por último, no último tópico, temos como foco principal a aprendizagem da língua materna por parte dos alunos. É discutido também a importância da linguagem para o desenvolvimento cognitivo, assim também como social, pois sabemos que a linguagem é através da linguagem que nós seres humanos construímos nossa identidade. Olha que interessante. E neste tópico ainda é discutido a importância do papel do professor enquanto mediador do processo de ensino-aprendizagem. São feitas várias reflexões sobre o papel, sobretudo sobre a prática do professor em sala de aula. São colocadas, digamos assim, sugestões de como deve ser esse professor, de como esse professor deve trabalhar quais as metodologias ele deve utilizar nas aulas de língua portuguesa. Então, segundo a autora, é preciso que esse professor use e busque metodologias diferenciadas, metodologias transformadoras, que estimule o seu aluno e não que faça esse aluno ficar desestimulado. Ele tem que sair daquelas metodologias arcaicas, porque nós sabemos que o mundo vive em constante transformação. Então, esse professor ele tem que estar adaptado a essas transformações. Como afirma a própria autora desse artigo, são através dessas estratégias escolhidas pelo professor que a aprendizagem passa a ser uma aprendizagem significativa. Portanto, o professor ele tem um papel importantíssimo, ele tem um papel fundamental para uma aprendizagem transformadora, para uma aprendizagem significativa. Então, dessa forma, podemos dizer que esse artigo, de certo, tem grande relevância para nós estudantes de letras, pois coloca a questão de como o aluno chega no final do ensino fundamental sem dominar as habilidades de leitura e escrita. Fatores esses que são decorrentes da nossa realidade brasileira. Então, portanto, meus caros colegas, concluímos esse vídeo afirmando que esse artigo é de suma importância, não só para nós estudantes de letras, mas para professores que já trabalham na área. E não só para os professores de língua portuguesa, mas também para os professores de outras áreas de conhecimento. Esse artigo faz com que nós, professores, nós alunos, possamos refletir sobre a prática, de como vem sendo trabalhado as aulas de língua portuguesa. Então, é muito interessante, é muito importante, são assuntos que têm grande relevância, cada tópico que você lê, você entende, você compreende, você faz uma reflexão. Então, realmente é um artigo que merece a nossa atenção, que merece uma leitura aprofundada. Então, é isso, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa minha contribuição, desse artigo dessa autora, e até a próxima.